Senhor meu Deus e meu Pai. Nesta manhã que nasce, eu me coloco diante da Tua presença com um coração agradecido. Obrigado por mais um dia de vida, pelo fôlego que entra em meus pulmões e pela oportunidade de recomeçar. Te agradeço por cada detalhe, o sol que ilumina, o teto sobre minha cabeça, o alimento que sustenta meu corpo. E sobretudo pela Tua graça que sustenta minha alma. Obrigado por estar comigo mesmo quando não percebo. Obrigado pelas lutas que me fazem crescer, pelas vitórias que me lembram da Tua fidelidade. E até mesmo pelas demoras que me ensinam a confiar em Ti. Hoje, Senhor, como diz a Tua palavra em Salmo 143, versículo 8, eu te peço. Faz-me ouvir da Tua benignidade pela manhã, pois é em Ti que confio. Não quero começar este dia guiado pela pressa, pelo medo ou pelas distrações. Mas sim pela Tua voz suave e poderosa que direciona meus passos. Revela-me o caminho que devo seguir. Que eu não tome decisões apenas com a mente, mas com sabedoria vinda do alto. Dirige meus pensamentos, minhas palavras e atitudes. Livra-me de agir com egoísmo, ansiedade ou impulsividade. Em tudo, que eu reflita o Teu amor e Teu caráter. Entrego-te os meus planos, meus compromissos, meus relacionamentos, as responsabilidades que tenho, e até os imprevistos que possam surgir. Este dia é Teu, e eu também sou Teu. Guarda minha mente da confusão, meu coração da amargura, meus olhos da vaidade e meus pés do caminho errado. Dá-me discernimento para reconhecer o bem e a coragem para escolher o que é certo, mesmo que não seja o mais fácil. Espírito Santo, caminha comigo hoje. Fala ao meu coração com clareza. Renova minhas forças, alegra minha alma, me sustenta na fé. Se em algum momento eu me esquecer de Ti, que a Tua graça me lembre de voltar. Que minha vida hoje seja um testemunho vivo do Teu amor. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta manhã que se levanta, eu também me levanto diante da Tua majestade. Antes que os compromissos do dia me envolvam, antes mesmo que minha mente se perca nas distrações, eu escolho me curvar diante de Ti, o meu Criador, sustentador, Pai e amigo. Tu és santo, Senhor. Santo é o Teu nome. Grande é a Tua fidelidade, que se renova a cada manhã, como diz em Lamentações 3, versículo 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as Suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a Tua fidelidade. Hoje, eu Te adoro pela Tua majestade. Te louvo pela Tua grandeza, pelo Teu poder sem limites, por Tua sabedoria insondável. Mas também Te adoro por seres um Deus próximo, que se importa com cada detalhe da minha vida. Que me vê em secreto, que ouve minhas orações antes mesmo que a palavra me chegue à boca. Eu Te agradeço por esta manhã. Pelo simples fato de acordar, pelo ar que respiro, pelos membros do meu corpo que se movem, pela saúde que tenho. Obrigado, Senhor, porque sei que não caminho sozinho. Tu és meu pastor, meu Pai, meu amigo. Sei que Teu amor me acompanhará por todo este dia. Agradeço-Te também pelo que tenho aprendido nas dores, nos silêncios, nas perdas. Tu estás presente em tudo, e a Tua mão nunca deixou de me sustentar. Agradeço-Te por minha família, pelos meus amigos, pelas pessoas que me cercam, pelos que me desafiam a crescer e pelos que me confortam na caminhada. Por cada bênção visível e invisível, Senhor, meu coração se enche de gratidão. Mas eu também me apresento diante de Ti com um coração que precisa de direção. Como o salmista disse, faze-me ouvir pela manhã da Tua benignidade, pois em Ti confio. Eu preciso ouvir Tua voz, Pai. Preciso do Teu conselho, do Teu direcionamento para cada passo que darei hoje. Mostra-me o caminho que devo seguir. Não quero depender da minha própria sabedoria, pois está escrito em Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Então aqui estou, Senhor. Com os ouvidos abertos, com o coração inclinado, com a alma elevada até Ti. Dirige-me em cada decisão, seja ela grande ou pequena.
Coloca sabedoria em meus lábios, discernimento nos meus olhos, amor verdadeiro nas minhas ações. Santifica este dia. Consagro a ti tudo o que farei, meu trabalho, meus estudos, meus encontros, minhas tarefas. Se eu falhar, que eu aprenda com humildade. Se eu vencer, que não me glorie, mas te glorifique. Que em tudo, meu testemunho te honre. Pai, eu também me achego com arrependimento. Perdoa-me por todas as vezes em que ignorei tua voz. Por ter escolhido caminhos fáceis e não corretos. Por palavras que feriram, por pensamentos que não agradaram a ti. Por atitudes egoístas, por omissões silenciosas. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Restaura a alegria da minha salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Salmo 51, 10, 12. Senhor, intercedo também por outros nesta manhã. Visita quem está doente neste dia. Consola quem chora. Dá direção a quem está confuso. Dá pão a quem tem fome, e sede de ti aos que vivem apenas de pão. Abençoa minha casa, meus familiares, e guarda-os de todo o mal. Protege nossos pensamentos, nossas emoções, nosso corpo e espírito. Livra-nos de todo o laço do inimigo, de todo engano, de toda distração que afasta de ti. Senhor, guarda minha mente durante este dia. Que eu não seja dominado por ansiedade, medo ou insegurança, mas sim pelo teu Espírito que traz paz, força, domínio próprio e esperança. Mesmo que venham dificuldades, que eu me lembre de quem tu és. Mesmo que algo saia do meu controle, que eu me lembre que nada sai do teu. Ainda que tudo pareça dar errado, que eu me lembre que tu és o Deus que transforma o mal em bem. Tu és o Deus que me vê, que me ama e que nunca me abandona. Me alegrarei e regozijarei nele. Salmo 118, versículo 24. Caminharei com fé, viverei com gratidão, e descansarei em ti. E Senhor, se por acaso hoje eu for provado, que eu me lembre que o Senhor está comigo no fogo, como esteve com os 3 jovens na fornalha. Daniel 3, versículo 25. Se o dia for longo e cansativo, renova-me com tuas forças, como diz Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, e não se cansarão, caminharão, e não se fatigarão. Sustenta meu espírito quando ele se sentir fraco. Livra-me do peso da autopiedade, da autossuficiência e da comparação com os outros. Ajuda-me a lembrar que o meu valor não está naquilo que produzo, mas no fato de que sou teu. Filho amado, filha amada, comprado pelo sangue precioso de Cristo. Que eu caminhe neste dia com identidade clara, sabendo que sou luz do mundo e sal da terra. Não por mérito, mas por graça. Dá-me ousadia para viver com coragem, humildade para reconhecer meus limites, e compaixão para enxergar a dor dos outros, mesmo quando estou lutando com as minhas próprias. Ensina-me, Pai, a silenciar quando o silêncio for mais sábio que as palavras, e a falar quando a verdade precisar ser dita em amor. Não quero ser movido por ira, nem por orgulho, nem por vaidade, mas pela tua vontade, boa, perfeita e agradável. Romanos 12, versículo 2. E se em algum momento eu sentir medo, que o teu amor o lance fora. João 4, versículo 18. Se eu estiver sozinho, que tua presença seja meu abrigo. Se eu me perder no meio da correria do dia, que teu Espírito me traga de volta ao centro. À quietude, à paz, ao lugar secreto contigo. Que este dia seja também uma semente de fidelidade plantada em terreno fértil. Mesmo que ninguém veja, mesmo que não seja reconhecido, que eu viva diante dos teus olhos, e para a tua glória. Guia-me no trânsito, no trabalho, nas conversas, nas decisões. Guia-me no que eu fizer com meu tempo, meus olhos, meu corpo, minha mente e minhas emoções. Não me deixes tropeçar em distrações ou desejos enganosos. Sê minha âncora e meu farol. E se eu precisar corrigir alguém, que eu o faça com amor. Se eu for corrigido, que eu receba com humildade. Ensina-me a ouvir mais do que falar, a construir e não a destruir,
a unir e não a dividir. Pai, que hoje seja um ensaio do céu. Que em cada gesto simples, em cada pequena decisão, eu possa refletir algo do teu reino, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, versículo 17. Que minha casa seja cheia da tua presença. Que minha mente permaneça conectada à tua voz. E que ao final deste dia, quando eu deitar a cabeça no travesseiro, eu possa dizer com gratidão: até aqui me ajudou o Senhor. 1 Samuel 7, versículo 12. E mesmo enquanto durmo, que o Senhor continue trabalhando em mim. Pois está escrito: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Salmo 4, versículo 8. Obrigado por este dia, que ainda nem vivi completamente, mas que já te pertence. Toma-o em tuas mãos. Toma a mim. E que em tudo, Senhor, Jesus seja visto, Jesus seja honrado, Jesus seja amado. Em teu santo nome eu oro, com fé, com entrega, e com amor. Senhor, eu continuo nesta oração porque quero permanecer em tua presença. E sei que melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Salmo 84, versículo 10. A tua presença é o lugar mais seguro e mais verdadeiro que existe. É o lugar onde minha alma encontra descanso, onde meus medos se dissolvem, e onde meus olhos voltam a enxergar com clareza. Eu não quero começar este dia apressado, correndo para os compromissos sem antes me lembrar de que tudo depende de ti. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127, versículo 1. Então guarda minha vida, Senhor. Guarda minha mente de pensamentos vazios. Guarda meu coração da frieza. Guarda minha boca da palavra impensada. Guarda meus pés dos caminhos que não te agradam. E guarda minhas mãos, para que toquem o que for puro e façam o que for justo. Senhor, ensina-me a caminhar em humildade. Que eu nunca pense ser melhor que ninguém, nem menor do que fui criado para ser. Pois sei que tu resistes aos soberbos, mas dás graça aos humildes. Tiago 4, versículo 6. Reveste-me com o teu amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3, versículo 14. Que eu não busque ser servido, mas servir. Que eu não me feche no meu mundo, mas estenda as mãos. Faz-me lembrar que cada pessoa que cruzar meu caminho hoje carrega uma história, uma dor, uma necessidade. E que eu saiba escutar com paciência. Que eu saiba consolar com sinceridade. E que eu saiba calar quando o silêncio for mais útil do que o discurso. Renova em mim a alegria da salvação. Não quero viver apenas sobrevivendo aos dias, quero viver com propósito, com clareza, com a tua alegria como minha força. Neemias 8, versículo 10. Não a alegria passageira do mundo, mas a alegria que vem de te conhecer, de te obedecer, de te servir. Senhor, quando a tentação vier, e ela virá, que eu me lembre de que tu não permites que eu seja tentado além do que posso suportar. E junto com a tentação, tu já preparaste o escape. Coríntios 10, versículo 13. E se eu cair, que eu me levante rapidamente pela tua graça. Que eu não aceite a culpa como morada, mas volte correndo para os teus braços, como o filho pródigo que voltou e foi recebido com festa. Lucas 15, versículo 20. Aumenta minha fé neste dia. Mesmo que ela seja pequena como um grão de mostarda, sei que tu podes fazer grandes coisas com o pouco que te entrego. Mateus 17, versículo 20. Ensina-me a confiar quando não entendo. A descansar quando tudo parecer incerto. A esperar com paciência, pois os que esperam no Senhor nunca serão envergonhados. Isaías 49, versículo 23. Senhor, eu continuo diante de ti, porque meu coração ainda tem muito a te dizer. E ainda mais a ouvir de ti. Eu não quero apenas falar, mas aprender a te escutar. Que meu espírito fique sensível ao teu sussurro. Que meus passos estejam afinados com teu tempo e minha alma ancorada na tua verdade. Pai, ensina-me a vencer as guerras que acontecem dentro de mim. Pois como está escrito em Romanos 7, versículo 23,
Vejo nos meus membros outra lei que guerreia contra a lei da minha mente e me faz prisioneiro da lei do pecado. Mas eu clamo a ti, Deus de misericórdia, para que a tua graça triunfe sobre minha carne. Fortalece meu espírito, para que eu ande segundo o espírito e não satisfaça os desejos da carne. Repreende, Senhor, toda inquietação sem sentido, toda pressa que me leva a decisões impensadas, todo orgulho escondido que me faz resistir à tua correção. Renova meu interior neste dia, Pai. Molda meu caráter conforme o de teu Filho Jesus. Que eu não apenas fale sobre amor, mas viva o amor. Que eu não apenas leia a tua palavra, mas a pratique. Pois como está em Tiago 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Ajuda-me, Senhor, a conduzir este dia com mansidão. Mesmo se for provocado, que eu seja pacífico. Mesmo se for ignorado, que eu seja gentil. Mesmo se não for compreendido, que eu permaneça firme em ti. Livra-me, Senhor, da amargura escondida, da crítica destrutiva, do julgamento sem misericórdia. Pois como está em Mateus 7, versículo 2, com a medida com que medirdes, vos medirão também. Então que eu use a medida do perdão, da graça, do amor. E Senhor, se neste dia eu tiver que escolher entre ter razão e ter paz, ajuda-me a escolher o que te glorifica. Se for necessário ceder, que eu ceda com dignidade. Se for necessário confrontar, que eu o faça com verdade e com amor. Também peço, Pai, que me ajudes a guardar meus olhos, que eles não se voltem para a vaidade, nem para a comparação, mas que se fixem no que é eterno. Como diz Salmo 119, versículo 37. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Guia-me na administração do tempo. Ajuda-me a não desperdiçar os minutos preciosos que me deste. Que eu viva com propósito. Não de forma ansiosa, mas consciente. Que ao final deste dia, eu não apenas tenha feito muitas coisas, mas tenha feito o que era certo aos teus olhos. Senhor, meu Deus, em meio a tantos ruídos ao meu redor, clamo a ti por discernimento e sabedoria. Não quero ser levado pelo que é urgente, mas guiado por aquilo que é eterno. Que minha mente seja transformada hoje, não conforme este mundo, mas conforme a tua vontade. Como está escrito em Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que eu tenha sabedoria nas conversas, paciência diante das provocações, discernimento entre o que devo falar e o que devo calar. Guarda minha língua, Senhor, que ela seja fonte de vida, e não instrumento de ferida. Como diz em Provérbios 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então que minhas palavras hoje sejam sementes boas, que edifiquem, que curem, que tragam luz. Senhor, também entrego a ti todas as minhas emoções, tudo o que ainda carrego dentro de mim, as angústias que não foram nomeadas, os medos que disfarcei com ocupações, as dores que preferi ignorar. Te entrego tudo. Purifica a minha alma. Lava-me por dentro, onde ninguém vê. Como Davi orou, eu oro também. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Salmo 51, versículo 10. Ajuda-me, Senhor, a não reagir conforme o que sinto, mas conforme aquilo que creio. Que a verdade da tua palavra seja o fundamento dos meus pensamentos. Que eu ande por fé, e não por vista. Como diz em 2 Coríntios 5, versículo 7. Porque andamos por fé, e não por vista. Mesmo que o dia se mostre difícil, mesmo que eu receba mais notícias, que eu não me abale, porque sei que tu estás comigo. Tua presença, Senhor, é meu sustento. Como está escrito em Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza,
socorro bem presente na angústia. Se eu tiver que esperar algo hoje, que eu espere em ti. Não me deixes agir por impulso ou ansiedade, mas pela sabedoria que vem do alto. Como está em Tiago 1, versículo 5. E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e ser-lhe-á dada. Então eu te peço, Pai, dá-me sabedoria para lidar com os relacionamentos, com as decisões, com as oportunidades, com os conflitos e com os silêncios. Ajuda-me a reconhecer quando é tempo de agir e quando é tempo de apenas confiar. Não quero tentar controlar o que só tu podes governar, nem carregar fardos que só tu podes suportar. Senhor, depois de tudo que te entreguei, depois de tudo que declarei, reconheci e confessei, eu te agradeço. Obrigado por me ouvir. Obrigado por não desprezar minha oração. Obrigado por ser o Deus que se inclina para escutar até o mais sussurrado clamor. Toma este dia em tuas mãos, ele é teu. Toma meus pensamentos, minhas ações, minhas reações. Que em tudo eu te glorifique. Mesmo nas tarefas simples, mesmo no silêncio do cotidiano. Que meu viver seja adoração. Ensina-me a andar contigo com constância. E não apenas nos momentos de necessidade. Quero permanecer em ti, como o ramo permanece na videira. Pois como está escrito em João 15, versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. Que o teu Espírito vá à minha frente, ao meu lado e dentro de mim. Que eu não me perca em caminhos humanos, mas me encontre em tua direção divina. E se em algum momento deste dia eu esquecer algo que te falei agora, ou me enfraquecer diante de algo que pensei estar firme, lembra-me, Senhor, com tua graça. Restaura-me rapidamente com teu amor, porque sei que tu és paciente, e teu amor não falha. Guarda também, Senhor, minha casa, minha família, aqueles que amo e até os que me feriram. Que todos estejam debaixo da tua mão. Livra-nos de todo mal, visível ou invisível. Cobre-nos com teu sangue, protege-nos com teus anjos. E que ao fim deste dia, quando eu estiver prestes a dormir, meu coração ainda esteja em paz, grato por ter vivido contigo, e descansando na certeza de que tua fidelidade nunca muda. Assim eu oro, com fé, com esperança, com confiança plena em ti. Em nome de Jesus Cristo, meu Salvador, meu amado, meu Senhor. Que a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. Amém.